purificação, oração, santidade e serviço. Né? Então, essa ordem. Nós trabalhando o nosso tema. A verdade é que não existe uma coisa sem a outra. Santidade vai exigir purificação e santidade vai exigir também oração. Então, você se purifica e a sua oração se torna, eu vou usar essa expressão porque é verdade, se torna mais poderosa. Quanto mais puro estiver o seu coração, mais alcance e eficácia tem a sua oração diante de Deus. Pedro chega a escrever que se o marido e a mulher estiverem brigados, a oração deles é interrompida. O apóstolo Pedro diz isso. Então, quando há conflito dentro de casa, as orações são interrompidas. Por isso, para orar, você precisa estar buscando a purificação. Purificação você alcança através da oração, nós vimos isso. Você tem que ter uma vida de oração para ter discernimento espiritual e no discernimento espiritual você abandonar os seus pecados. Você ter força espiritual para vencer as tentações. E santidade, a mesma coisa. Você precisa purificar seu coração, você precisa ter uma vida de oração, de maneira que durante esse processo você já vive a santidade. Então a santidade já anda junto do seu processo de purificação, já anda junto da sua vida de oração. Para só então nós termos serviço. Né? Ou seja, deixar-se ser usado por Deus, através do que Deus coloca, através dos dons que Deus coloca na sua vida. Nós vamos dividir esse ponto de santidade em duas partes, porque não vai caber tudo aqui hoje, e nós vamos dividir duas partes. Nos preparando para essa reflexão sobre a santidade, Mateus vai colocar um texto, logo depois o irmão José vai estar trazendo uma adoração ao Senhor. Está lá o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Os irmãos podem ler? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E vamos deixar esse texto aí, e o José vai estar adorando o nome do Senhor. Purificação se alcança com oração. Mas quando a gente fala em milagres, aproveitando a canção que o irmão José trouxe, o que os irmãos pensam em milagre? Geralmente os irmãos pensam numa cura. Oi? O sobrenatural, o invisível. Santidade é um milagre, irmãos. Um crente alcançar na sua vida santidade em Deus é um milagre. E é um milagre que a gente tem que desejar tanto quanto uma cura, uma libertação, ou algo extraordinário de Deus em nós. E aí eu fico imaginando o nosso dia a dia. Nosso dia a dia, irritação com os filhos, irritação entre os casais, as famílias com as suas sombras, dentro de casa todo mundo é o que é, problemas de ciúmes e invejas no trabalho, na vizinhança, uma crise temperamental, pisaram no seu calo e você explodiu, falou que não devia falar, um comentário com um propósito ambíguo, muitas vezes um comentário malicioso
sobre a vida de alguém, talvez até da sua família. E aqueles pecados que nos assediam constantemente, sempre ali nos nossos pensamentos, no nosso coração. Esses são os empecilhos de nós alcançarmos a santidade. É onde a gente tem que lutar para conseguir a santidade em Cristo Jesus. E aí a palavra de Deus deixou em Romanos, capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo dizendo que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mas da graça. Não está debaixo da lei, não quer dizer a lei dos homens, não. Quer dizer aquela lei as leis que Deus colocou para o seu povo são leis naturais e sobrenaturais. Mas quem é crente em Jesus Cristo vive pela graça. Porque a lei mata, irmãos. A lei multa. A lei traz peso sobre o homem. A lei dos impostos, por exemplo. As câmeras filmando os homens quebrando regras. Nós sabemos que o tempo todo a lei existe para nos acusar, para mostrar nossos erros. Agora, a santidade em Cristo Jesus, nós precisamos estar debaixo da graça. É Deus quem trabalha em nós. É Deus quem nos ajuda. É Deus quem nos dá visão. É Deus quem nos capacita. Os irmãos devem se lembrar que quando nós falamos de purificação, nós dissemos para os irmãos que Jesus Cristo se apresenta como a vara, a videira verdadeira, e nós somos as varas. E que o Pai, aquele que está ligado à videira, aquele que está ligado em Cristo, o Pai limpa, purifica, de maneira que dá muitos frutos. E foi Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. A graça é isso. A graça, hoje o irmão José Custódio levantou a questão que ele ouviu uma pregação onde o pregador disse: é Jesus que nos aceita. E o pregador deu a entender que nós não aceitamos a Jesus, é Ele que nos aceita. Na visão calvinista é isso mesmo. Na visão calvinista é Deus que nos escolhe, é Deus que nos chama, é Deus que nos busca, é Deus que faz o mundo todo correr. O problema de ser santo, e nós já falamos isso muitas vezes na igreja, as pessoas acham que é uma perfeição que não falha nunca. Então a pessoa tem que ser perfeita. E por que isso? Porque você já passou por essa experiência. Uma pessoa que você admira muito, você tem aquela pessoa em alta conta, e de repente, num grupo, você está junto e a pessoa solta um palavrão. Você fica chocado, não fica? Nossa, eu nunca imaginei ouvir aquela pessoa falar um palavrão. Mas é porque o nosso padrão é um padrão exigente demais. O nosso padrão é de uma perfeição absoluta. E a verdade é que santidade não é ser perfeito. Muito pelo contrário, eu já disse isso para os irmãos, e eu volto a dizer, porque aplica-se hoje na realidade da mensagem. Tudo que tomar o lugar de Deus em nossa vida se torna idolatria. Se torna um ídolo na nossa vida. Por exemplo, a perfeição. A pessoa quer ser perfeita. Sempre falar direitinho, sempre ter a palavra certa, nunca cometer um erro, não ficar desanimado com nada, ser agradável com todo mundo.
É verdade que isso é um padrão bonito, mas é irreal. Porque no dia a dia você vai se irritar, no dia a dia você vai ficar ofendido, no dia a dia você vai ter a saúde, a alegria, a espontaneidade, no outro dia você está retraído. Se puder, você não quer nem dar bom dia para ninguém, nem falar com ninguém. Por quê? É bipolar. Não tem nada de bipolar. É uma questão que nós somos assim. Nós temos as nossas dificuldades de relacionamento. Ser santo não é isso. Ser santo quer dizer ser consagrado para Deus. Mas de que maneira você é consagrado? Quando você é separado para Deus. Então, pregávamos lá em Aparecida, que Jacó, quando chegou na cidade chamada Luz, teve um sonho, deitou-se, antes ele colocou uma pedra como cabeceira, deitou-se e teve um sonho. Uma escada que subia aos céus, do topo dos céus, e Deus visitava em sonho Jacó, para abençoá-lo. E ele, quando acorda, ele faz daquela pedra uma coluna, um marco. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E derrama azeite sobre aquela pedra. Ora, quando ele separa aquela pedra para ser uma coluna, ou seja, tornar-se um altar, uma vez separada, ele consagra, ele derrama azeite. Isso quer dizer o seguinte: o crente ele é separado do mundo. Ele é tirado do reino das trevas, ele é tirado das garras de Satanás e ele é trazido para o reino de luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que você é separado, santidade você tem que se consagrar. E é interessante, irmãos, que na batalha espiritual nós vemos sempre apenas dois lados dentro daquilo que é santidade. Ou algo é consagrado, ou algo é anátema, amaldiçoado. Buscar a doutrina da santidade na sua vida é buscar ser abençoado, consagrado por Deus. Caso contrário, se você não for, você pode correr o risco de experimentar maldição. Se o indivíduo não for selado pelo Espírito Santo, e se ele não pertencer à mesa do Senhor, ele corre o risco da maldição. Pastor, mas o senhor tem autoridade para dizer isso? Na verdade, a autoridade não é minha, é da palavra. Havia um jovem na igreja de Corinto que ele estava pecando. Ele tinha relações com a mulher do seu pai. Está lá escrito em Coríntios. Paulo, então, escreve uma carta para a igreja de Corinto e diz: olha, eu estou chateado, porque tem alguém aí junto de vocês que está cometendo pecado e vocês não fazem nada. Eu, com o meu espírito unido ao espírito de vocês, excluí esse tal do meio de vós e o entreguei a Satanás, para que o corpo padeça e o espírito, porventura, seja salvo. Ora, irmãos, o que Paulo está dizendo é que se o indivíduo não estiver participando das coisas santas, das coisas sagradas, ele está com a vida aberta para que o mundo, a carne e o diabo trabalhem na vida dele. Então, santidade é isso. Santidade é muito mais do que ter pecados. O Mateus vai colocar um texto, eu vou pedir aos irmãos que leiam esse texto. Santidade é muito mais do que vencer pecados, não ter pecados. Santidade é você, apesar dos pecados,
você está consagrado ao Senhor. Por gentileza, leia um texto, vai até o versículo 8, 3 a 8. Despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Aqui Paulo está fazendo um contraste do que é ser santo com a vida imunda, a vida de prostituição que a sociedade vivia naquele momento. Então, é verdade que ser santo não quer dizer que você é perfeito, que você tem uma vida idealizada, que não existe pecado, desobediência na sua vida. Isso é verdade. Mas é verdade também que quando a pessoa busca santidade, ela não quer impureza e prostituição na sua vida. Eu estou dizendo isso porque, infelizmente, hoje, o desenvolvimento da tecnologia, as pessoas estão se tornando viciadas. E os irmãos podem ter certeza, tudo que tomar o lugar de Deus na nossa vida é ídolo. As pessoas pensam em idolatria. Hoje pela manhã eu disse que eu ia falar isso hoje à noite. As pessoas pensam que idolatria é você não adora uma imagem de escultura. Mas idolatria, irmãos, é colocar alguma coisa como muito importante na sua vida, ou alguma coisa que tome muito do seu tempo, que rouba o tempo precioso, por exemplo, da sua adoração, da sua oração, da sua devocional, do seu louvor, do seu serviço ao Senhor. Então, aquilo que está tomando muito do seu tempo, e muitas vezes é por este caminho que Satanás vicia as pessoas. E vicia, e muitas vezes as pessoas pensam, mas eu não estou vendo pornografia no celular. Mas pode estar vendo indução a. Hoje, irmãos, a sensualidade é tão forte nas mídias, nas redes sociais, que eu fico imaginando a cabeça dessas crianças de hoje. E fico imaginando o seguinte, se já estão expostas a isso desde a meninice, e a maioria delas não tem o contraste de poder ouvir a mensagem do Evangelho, as vitórias do Espírito Santo, o agir de Deus, o querer de Deus na vida delas, como as crianças que vêm à igreja, ou que são educadas por seus pais cristãos. Mas eu fico imaginando, são levadas a essa vida de sexualidade tão precocemente. O que vai ser dessas crianças com 40 anos de idade? Porque já existem pesquisas mostrando que
é uma expressão, é uma questão semântica, simbólica. O cérebro apodrece. As pessoas ficam naquela rotina viciosa, e o apóstolo São Paulo diz, olha, não se entreguem à imundícia. É lógico que prostituição tem tudo a ver com sexo. Sexo fora da vontade de Deus, seja ele qual for. Fora da vontade de Deus, ele está quebrando a vontade de Deus. É o homem unir-se à sua mulher. Foi para isto que o homem, é nesta condição que o homem e a mulher foram criados. E se a prostituição tem esse lado da sexualidade, fora do rio que Deus determinou, a corrente do rio que Deus determinou, e a imundícia? Imundícia são esses desejos podres que vão acontecendo na vida da pessoa, porque a mídia bota isso na frente da gente o tempo todo. Você imagina, nós não temos que ficar como os islâmicos, as mulheres usando burca da cabeça aos pés, só com os olhos do lado de fora. Também acho que isso é um absurdo, porque não é isso que tira o desejo de um homem. Jesus disse que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas o que sai do seu coração, da sua mente. Porque a própria Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. É no coração que nascem as imundícias. Mas de fora para dentro, irmãos, as imundícias alimentam o coração. Uma pessoa acostumada a falar mal dos outros, ela chega um momento que já houve tanta fofoca e tanta intriga que ela vive num ambiente imundo, impuro. Entendem isso? Imundícia, se você tiver palavrão o tempo todo ao seu redor. Eu disse aqui que você pode ouvir um palavrão de uma pessoa de uma hora para outra e, poxa, eu não esperava aquilo. Mas e as pessoas que já se acostumaram com palavrão? Algumas pessoas eu ouço falar do ambiente do trabalho, que é uma coisa absurda, porque é um ambiente pesado. Bom, prostituição e imundícia atrapalham a santidade, mas tem algo mais grave nesse texto. Eu vou pedir o Mateus, nesse texto mesmo, Mateus, o versículo 6. Os irmãos podem ler? Ninguém oprima ou engane a seu irmão, nem negócio algum. Está vendo? A gente pensa em santidade, questão de prostituição e imundície. Não comete adultério, tem uma vida regrada no casamento, não anda em ambientes impuros. São pessoas, muitos irmãos até nem usam, não tem nem acesso à tecnologia, então está livre dessa possibilidade de imundícias. Mas o texto diz também que Deus leva em conta aquele que oprime o seu irmão em algum negócio. Isso também impede a santidade. Vocês vejam que, nesta carta, Paulo está dizendo aos Tessalonicenses duas coisas. O pecado através da imundícia sexual, da prostituição, ou das imundícias de um modo geral, aquilo que traz depravação ao seu modo de pensar, e que traz vício à sua vida. Pastor, como é que eu sei que eu sou viciado? Quando você não tem controle.
Ou quando você tem que fazer um esforço tremendo para não viver aquilo. É vício. E aí cabe a você ter o espírito de discernimento para saber se aquilo é do bem, se aquilo é do mal. E oprimir e enganar o irmão em algum negócio também vai impedir que o Espírito Santo trabalhe a santidade. Sabe por quê? O versículo seguinte diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus. Eu sei que vai ser difícil falar isso para os irmãos. Mas quanto mais santo você, ou quanto mais santidade você experimentar na sua vida, você vai ver que as orações mudam. Você vai ver que as circunstâncias da vida mudam. Porque não foi só Paulo que falou, mas Mateus, coloca o texto de Pedro. Ele vai dar um entendimento também sobre o que é a santidade ou a santificação. Os irmãos podem ler 1 Pedro, capítulo 1, 14 a 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Quando eu penso em teologia, eu penso, só Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. E é um atributo moral de Deus que nenhum de nós pode alcançar. A santidade plena que só Deus possui. Nem os santos anjos são tão santos como é o nosso Deus. Amém, irmãos? Então, por que ele diz que nós temos que ser santos como Ele é santo? Como? De que maneira? E no texto de Pedro, ele chega a repetir de novo: sede santos, como eu sou santo. Outra vez diz. Ora, se é uma impossibilidade alcançar essa santidade plena, como que Deus manda você e eu sermos santos como Ele é? É porque eu poderia apresentar algumas razões, não posso apresentar todas. Mas a primeira é porque a palavra santa é isso, separado. Você consegue imaginar Deus? Vamos pensar em Deus na pessoa do Filho, Jesus Cristo, que está junto de nós, perto do que nós somos. Você consegue imaginar Jesus vivendo um ambiente de prostituição? Hein, irmãos? Você consegue imaginar Jesus dando um golpe em alguém? Você consegue imaginar Jesus desejoso de machucar, ferir os sentimentos de alguém? A Bíblia diz que Jesus, por onde ele andava fazendo o... Então ele era separado. É isso que é ser santo. Queridos, nós também somos separados. Nós somos o povo de Deus. E ser santo é isso. Ainda que eu possa fazer um erro, ainda que eu possa pecar, entristecer Deus. E aqui eu fico muito preocupado, porque algumas pessoas lá fora dizem que nós, os crentes, falamos isso.
você pode pecar, sabe? Você quer ser perfeito, mas caso você pecar, tem problema não. Chega lá e diz que se arrepende, Deus vai te perdoar os pecados. A verdade é que isso é uma doutrina bíblica. Ela é tão bíblica que até a Igreja Católica Romana tem essa teologia, a chamada confissão auricular. Se o fiel for até o padre confessar os seus pecados, o padre vai dar àquele fiel, entendendo que é uma confissão genuína, a absolvição dos seus pecados. Vai dar a ele a absolvição dos seus pecados. Então, não é uma questão de crente, não. É uma questão de doutrina. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Aqui Pedro também está falando, também está ensinando que deve haver uma diferença entre o mundo dos ímpios, o mundo dos pecados, o mundo da imundícia e o mundo dos crentes. Cada vez que se aproxima a volta de Cristo, mais difícil é a gente ser crente. É muito difícil. Primeiro porque o amor de muitos esfria. Hoje a gente contagiar um grupo de pessoas para sentirem vontade de fazer o que Deus quer, para sentir alegria nas coisas de Deus, para ir com ânimo e disposição no trabalho do Senhor, é muito difícil. A gente fica na linha entre Senhor, é contigo. Eu vou descansar e deixar o Senhor fazer. Derrama ânimo, derrama disposição, derrama querer. E uma outra linha de, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Porque a gente vai percebendo o amor esfriando. E aí eu me lembro, mas é palavra do Senhor, o amor de muitos esfriará, que os filhos irão desrespeitar os pais, os homens serão amantes de si mesmo e sem afeto natural, que eu entendo aqui, o afeto de homem pela mulher. E o mundo vai nessa situação. E aí a igreja, se a gente cobrar demais, a gente corre risco de se tornar moralista. E não tem coisa pior do que o moralista. Aquele indivíduo que fala que todo mundo tem que fazer tudo e ele mesmo não faz. O moralista é aquele que, da boca para fora, ele entende que isso é errado, isso não pode, isso não deve, mas na prática ele faz. Naquelas palavras de Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Na vida do moralista é dizer que as coisas são lícitas, para os outros não convém, mas para ele convém. E aí a gente vive na linha divisória. E aí? Como é que a gente chama a atenção de um sobrinho que ele está errado? Como é que a gente chama a atenção de um irmão na carne mesmo, porque ele está em pecado? Como é que a gente pode, como irmão em Cristo, no bem-querer, chegar e, olha, toma cuidado, você está agindo errado, e isso não é de Deus, não. Porque tornou-se juntinho a vida de quem é crente e quem não é. Talvez aquela palavra que a gente ouvia, e eu ouvia isso desde menino,
Eu não vou à igreja que eu sou melhor do que quem está lá. Acaba chegando tão pertinho que a gente acaba tendo dificuldade realmente de ver. É aqui que entra a doutrina da santidade. O segundo ponto que eu disse dentro desse ser santo é, se Deus disse que temos que ser santo como Ele é ser separado. E numa segunda parte, queridos, alcançarmos a santidade em Deus. Quando você foca os olhos no pecado, você está fadado a errar, a falhar, a não ter vitória. Se você focar o pecado sobre a sua vida, você está fadado a falhar. E se você focar o pecado na vida do outro, vai falhar mais ainda. O pecado não tem que ser olhado sobre o prisma de nós mesmos ou do outro. O pecado tem que ser olhado sobre o prisma de Deus. Eu não vou fazer isto, porque está escrito na Bíblia que isto desagrada a Deus. Esta é a maneira certa de ver o que é pecado. Se você disser, eu não vou fazer isso porque mamãe não vai gostar. Eu não vou fazer isso porque se o pastor souber, não vai gostar. Eu não vou fazer isso porque, se a igreja descobrir, foco errado. Pecado não é para eu não desagradar o outro. Pecado é eu não quero desagradar Deus. Ser santo como Deus é santo. Você acha que Deus precisa dar satisfação da vida espiritual dele? Deus, Ele, Espírito Santo, alguém? Ser santo como Deus, ou ser santo como Deus é santo, é exatamente isto, querido. Eu não posso ir na escola bíblica dominical, mas eu não tenho que dar satisfação nenhuma. Não tem? Quando eu estou em casa e leio a minha Bíblia. Eu não posso estar em todos os cultos. Ninguém tem que me ver lá batendo cartão. Aleluia, é isso mesmo, ninguém tem que ver. Mas eu faço da minha casa uma igreja. Eu vivo em santidade em minha casa. Porque se você não estiver vivendo isso, então você vai precisar bater cartão. Até criar o hábito. Se você não sabe estudar sozinho e não consegue estudar sozinho, e aqui eu vou lhe fazer uma pergunta, talvez você nem tenha lido a Bíblia toda ainda. Quantos anos? E ainda não leu a Bíblia toda? Então você precisa. No sentido espiritual que eu estou botando aqui, bater cartão. Entende? Então ser santo é isso. Olhar com os olhos de Deus. Olhar com os olhos de Deus. Está desanimado, meu irmão? Isso não é pecado, não. Vai lá, está triste, está sem força. Agora, a partir do momento que a sua tristeza e o seu desânimo prejudicar o outro, fizer mal para o outro, abalar uma família, abalar a vida de alguém da igreja, já é pecado. Tem que haver correção. Eu estou quietinho aqui em casa. Ninguém precisa mexer comigo. Estou bem aqui em casa. Estou satisfeito. Oro. Tenho a minha devoção. Aleluia. Mas se esta postura levar um filho a não se educar na casa do Senhor e ser doutrinado na doutrina de Jesus Cristo, você está cometendo pecado.
Então, é uma linha muito tênue. E você vai dizer assim, pastor, o pastor está dizendo para mim que a coisa é pesada, hein? É mesmo. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, não é isso? Coisa é pesada. Ao mesmo tempo que o Evangelho me dá a graça e a liberdade, o Evangelho me traz o peso da responsabilidade. Eu vou lhe falar uma coisa agora pelo Espírito Santo para ir para o último texto de hoje. Quero lhe falar uma coisa muito importante. Santidade é leve, irmãos. Sabe por quê? Quando você busca ser santo na presença de Deus, quando você busca ser santo junto com o Espírito Santo de Deus, você não quer dar satisfação, não precisa. Você não precisa. Um santo de Deus não precisa ficar se mostrando para as pessoas. Um santo de Deus não precisa que as pessoas o admirem, batam palmas. Ah, que grande homem! Ah, que grande mulher! Porque o santo de Deus apenas é. Hoje há uma veneração tremenda por Maria, a mãe de Cristo. Mas Maria andou no meio de tantas mulheres. Maria andou no meio de Jerusalém, que naquela época, na época das festas da Páscoa, chegavam a quase 1 milhão de pessoas. Maria ali andou e foi uma desconhecida. Desconhecida. Não houve multidão correndo atrás dela, ninguém tocava nela, ninguém apontava para ela. Embora, com certeza, a agraciada Maria era uma santa de Deus. Então, a santidade é um prazer que nasce no coração do crente. E eu posso terminar o estudo de hoje, a mensagem de hoje, dizendo os tipos de prazeres que você pode ter em ser santo diante de Deus, como Deus é santo. Comunhão. Uma comunhão que não te deixa duvidar, por exemplo, que Deus existe. Uma comunhão que não deixa você duvidar que você está no lugar certo. Igreja não salva ninguém, mas você está na igreja certa, onde a verdade é pregada. Você tem uma convicção que você está em algo tão grande que você é tão pequeno para entender, que te liga a Pedro, Paulo, João, te liga a Irineu, Tertuliano, te liga a Tomás de Aquino, Martim Lutero, João Calvino, Wycliffe. Te liga a tantas e tantos milhões de pessoas que você só vai conhecer na eternidade. Comunhão. Depois, ser santo junto com Deus e junto com o Espírito Santo te dá uma alegria de você saber que está vencendo o diabo. Uma alegria que você tem autoridade para dizer não, eu não quero esse pecado na minha vida. Eu não quero seguir esse caminho. E a santidade até vai mais além. Caiu, Senhor, eu quero me levantar, eu quero ter força, eu quero renovar as minhas forças em Ti. Eu quero que o Senhor me permita voar alto de novo. Essa alegria de santidade. Sabe, irmãos, ser santo e a alegria da santidade é você saber que a tua vida é finita, contada em dias, horas, dias, semanas, anos.
décadas só. Não se conta em séculos. Alguns aqui já contaram a vida algumas décadas. Mas quando você está na santidade diante de Deus, você sabe que você é eterno. As dificuldades vão passar. E mesmo que elas não passassem, para onde você vai, elas não vão junto. Elas não vão te acompanhar. Santidade é você ter plena certeza. Perdeu alguém que você ama. Dói tanto no coração. Mas isso vai passar. Entende? Não realizou os sonhos que você tinha na vida. Chegou a idade que você chegou e descobriu, puxa, eu não consegui comprar, eu não consegui ser, eu não consegui alcançar. Não tem problema não. Quando você está em santidade diante de Deus, você reconhece que você é eterno e que Deus tem propósitos para você, que você vai alcançá-los na eternidade. Por isso eu vou terminar a nossa reflexão e agradeço a Deus que me deu essa permissão para Apocalipse, João, no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Mateus, esse será o último texto. Podem ler, irmãos? Deus, esse texto é muito difícil. Muito. Se um indivíduo é injusto, ele pode ser justo? Se um indivíduo é justo, porque foi justificado por Cristo, ele pode ser injusto? Não. Um indivíduo na imundícia pode ser santo? E um indivíduo na santidade pode estar em imundícia? Então o caminho é esse. Se você é um justo de Cristo, continue na justiça. Continue buscando a justiça ainda. E se você é santo, santifique-se ainda, porque ainda há muito para se tornar santo em nossas vidas. A igreja é santa, mas ainda tanto para ser feito, para que ela seja mais santa ainda. Você já é separado para Deus, mas ainda há muito para ser feito na sua vida, para santificar-se ainda. É um processo, é um caminho. Encerro a minha reflexão dizendo para os irmãos isso. Santidade e purificação não são sinônimos. Purificação é ser lavado. Purificação é ser limpo. É um processo. E santidade é o estado de ser. Estado de ser. Mais ou menos, a ideia é, você até pode ajoelhar-se diante de Deus com o seu coração impuro. Mas se você é um servo de Deus, Ele vai purificar e você vai se tornar puro em santidade na presença de Deus. A santidade é o que faz Deus ouvir as nossas orações. A santidade me faz aceitar a Igreja Universal, a Igreja Universal do Reino de Deus. Por quê? Porque eu ouço absurdos que aqueles pastores falam. Eu vejo absurdos sobre como enganam o povo. Mas na santidade de Deus,
eu entendo que no meio daquele povo há muitos justos de Deus, que amam Jesus, que querem ter as suas vidas aos pés de Jesus e querem fazer o melhor para Jesus. Entende isso? A santidade da igreja é isto. Irmã Cecília se justificando ainda, irmã Lazir se justificando ainda, irmã Luciana se justificando ainda, o Felipe se justificando ainda, o Bruno se justificando ainda, e nesse processo somos santos como Deus é santo. Amém, irmãos?